Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Divã. Eu sou Bianca Cirilo, psicóloga e pesquisadora no assunto de relações abusivas. E hoje nós vamos conversar sobre 3 aspectos que eu trouxe como destaque, que são aspectos que vocês já devem conhecer. Eu já tenho falado de certa forma em outros vídeos, mas eu gostaria de criar aqui um momento para que essa reflexão se fixasse na mente de vocês e vocês tivessem um parâmetro mais didático, digamos assim, de orientação. Na realidade, eu vou falar sobre questões que são próprias da dinâmica do narcisismo patológico, que vocês já conhecem como narcisismo perverso ou narcisismo abusivo, que faz com que, através dessa observação, vocês consigam ter mais parâmetros ou reforçar a análise desse comportamento e criar cada vez mais uma cultura de prevenção. Nós sabemos que os narcisistas patológicos ou abusivos, eles têm um comprometimento no seu desenvolvimento psíquico. O que seria isso? Todos nós nos desenvolvemos narcisicamente. Só que através da literatura, através das contribuições da psicanálise, a gente entende que algumas pessoas nesse percurso, nessa construção da sua autoimagem, porque narcisismo é isso, gente, narcisismo é construção da própria imagem. Algumas pessoas nesse percurso, elas encontram determinadas dificuldades a partir de vivências consigo e na interação com o ambiente, que fazem com que essa construção de si, ela fique capenga, ela traga algumas falhas, que são falhas que comprometem a interação do indivíduo com os afetos, ou seja, a maneira que ele tem, a forma como ele sente, como ele se impacta com as situações, é uma forma que traz sofrimento para ele, sem dúvida, sofrimento na convivência. Isso faz com que as pessoas que estão lidando com narcisistas também sofram através de processos dos mais variados possíveis, né? Desde uma depressão até mesmo chegar a uma tentativa suicida ou mesmo cometer o suicídio, se consumar. Muito bem, um primeiro aspecto dentro dessa psicodinâmica, que é uma psicodinâmica que traz um problema muito sério, tanto para o indivíduo quanto para a convivência, os narcisistas perversos, eles desenvolvem um sentimento de merecimento além dos simples mortais, digamos assim. Narcisistas patológicos acreditam que são seres especiais da criação. E exatamente por isso, eles criam as suas próprias regras. Então, gravem esse primeiro aspecto. Narcisista perverso ou patológico, ele cria a sua própria regra. Por quê? Porque ele não vai se submeter às regras simples que fazem parte da nossa condição de pessoas abaixo dele. É assim que ele entende. Então, o que ele vai fazer? Por exemplo, se ele cria suas próprias regras, ele pode chegar a tal ponto de furar a fila, lembrando aqui de alguns casos trazidos na literatura específica de abuso. Ele pode furar a fila de um banco, por exemplo, ou a fila de uma compra, a fila de um supermercado, porque ele está com pressa. E se há uma alegação do tipo, você precisa respeitar a sua vez, existem pessoas que estão na sua frente, isso para ele não o toca. Por quê? Porque na cabeça dele, como eu falei, ele tem um sentimento de merecimento. Ele tem um entendimento de que ele é melhor do que os outros. Então, ele pode até mesmo burlar determinadas regras, regras de trânsito, regras ligadas à fila, regras de estacionamento e tantas outras regras que fazem parte da convivência social, porque não adianta você apelar para esse tipo de concepção empática. Não, existe o outro. Não, não existe o outro, só existe ele. O outro está ali para atendê-lo, ok? Então, grave essa primeira regra. Narcisistas patológicos, eles criam suas próprias regras e com certeza trazem embaraço na convivência. Eu lembrei de uma outra situação. Pessoas que trazem essa dificuldade e estão sempre se atrasando. Aí você reclama do atraso, ele acha que é um absurdo. Por que ele vai se submeter a normas de atraso se ele tem a sua maneira de funcionar, tem a sua dinâmica para se arrumar, para chegar aos locais? Então, assim, não adianta você apelar para esse tipo de questionamento. Por quê? Ele vai seguir a regra que ele quiser, ele vai chegar a hora que ele quiser, porque na cabeça dele, ele já está fazendo um grande favor de estar com os outros, ou seja, ele é um ser tão especial
que no fundo, gente, esse sentimento de merecimento, esse primeiro aspecto, que faz com que ele crie as próprias regras, esconde um grande sentimento de inferioridade. O que eu falei do início? Há uma falha no desenvolvimento, na concepção que a pessoa faz de si, e é por isso que ela precisa do outro para ela poder rebaixar o outro, ou seja, ele tem ali uma necessidade de confirmação de que ele é especial. E ele faz isso como? Ele faz isso diminuindo, ferindo, agredindo, enfim, fazendo uma série de coisas que acabam trazendo um prejuízo muito grande para a pessoa que convive com ele, ok? Esse é o primeiro aspecto. Um segundo aspecto fundamental para vocês começarem a compreender o quanto eles se sentem também especiais o narcisista patológico, ele não faz concessões, ok? Não faz. Se um narcisista concede alguma coisa, pode ter certeza que vai ter uma cobrança, pode ter certeza que vai ter uma necessidade de compensação. Se ele cede a seu favor, em algum momento essa conta vai chegar, tá? Para que você possa retribuir. Então, em geral, eles não concedem, não fazem concessões, não cedem nada. Por quê? Porque eles, como são seres especiais da criação, é assim que eles se concebem, eles vão conceder o quê? Você precisa se ajustar à necessidade dele. Lembrem-se, eles têm regras que são próprias, eles não seguem as regras que são as convenções, as regras que fazem parte da nossa convivência, que fazem parte da nossa vida social. Eles têm as suas próprias. Então, eles fazem isso por quê? Porque eles não vão conceder. Vão conceder por quê? Na cabeça deles, eles têm que fazer aquilo que eles querem. Por isso que a convivência é insustentável, gente. Porque vai valer sempre aquilo que é o referencial dele. Aquilo que, na realidade, ele acredita como sendo importante e certo. E um terceiro aspecto, que também é extremamente difícil de conviver, que faz parte de um jogo muito perverso e duro na relação com essas pessoas, todo narcisista patológico, ele estabelece padrões inatingíveis de comportamento. Isso é um fator que adoece muito as pessoas. Por quê? É um fator fundamental. Se você está numa relação que essa pessoa cria um padrão inatingível para você, quanto mais você cede, mais ele pede. Quanto mais você atende, nunca está sendo satisfeito. Tomem cuidado com relações assim. São relações que produzem o que eu chamo de alienação emocional. Quando você está numa relação abusiva, onde você tem um narcisista que vai te apresentar uma lista de exigências que nunca se cumpre, que nunca é atendida, que nunca é satisfeita, tome cuidado para você não entrar na alienação emocional. O que seria alienação emocional? Você ficar tentando atender o absurdo, tentando atender o inatingível. Você entra num processo autodestrutivo de ir além do que você deveria, além do que você poderia, e isso vai gerar para você, muitas vezes, doenças silenciosas que vão eclodir mais à frente, ou doenças que serão fatais, ok? Criando todo um processo, toda uma psicodinâmica que vai atrapalhar a sua qualidade de vida, atrapalhar o seu desenvolvimento saudável. Então, assim, esses três aspectos são aspectos que eu gostaria de dar ênfase nesse vídeo, que facilitam para que você identifique rápido se você está numa relação abusiva. Ou seja, observa, porque tudo isso, gente, esses três fatores, digamos assim, eles vão resultar numa coisa muito séria, que é, ao final de tudo, o narcisista não assume responsabilidade por nada, ok? Ele cria sua própria regra porque ele é especial, ele cria uma concepção de que, na realidade, ele é um ser, ele merece mais do que você, então ele não tem que conceder nada. E ele exige, por quê? Porque ele não assume responsabilidade. Se ele não tem responsabilidade pelo que acontece, isso aqui, se não funciona, a culpa é sua. Se ele não foi atendido, se de repente ele se atrasou, vou dar alguns exemplos, ele se atrasa e ele acha que você tem que entender o atraso. Por que ele vai ceder uma regra de pontualidade? Por quê? Isso aí é um absurdo. Ele é especial, então ele faz as suas normas,
ele procede de acordo com seus valores, aquilo que ele acredita que é certo, e você tem que se adaptar. Eu lembrei de um caso que eu li na literatura, num livro, um determinado livro, que ele diz que o rapaz, ele se acidentou e ele ficou extremamente revoltado porque como que um acidente, ele era um atleta, como que um acidente poderia acontecer justamente com ele, que era um atleta talentoso? Ele não poderia se machucar. Olha o nível do absurdo. O sistema de regras próprias é tão louco, é tão assim, apavorante, digamos assim, que ele na realidade acredita que ele pode ir contra a natureza. Há toda uma produção fantasiosa na mente dessas pessoas, que a natureza tem que parar para atendê-los, a natureza tem que subverter a ordem para atendê-los. É mais ou menos assim, sem exagero. Por quê? Porque eles entram num processo de se consumir com isso, ou seja, tinha que acontecer o que eles queriam. Isso tudo para reforçar nesse vídeo que, resumidamente, o narcisista patológico, ele é um grande controlador, onde ele acredita que ele está com o controle remoto da vida na mão, da sua vida, da natureza, de tudo que acontece, e ele vai apertando conforme a sua necessidade, conforme a sua conveniência. Por isso que eu falei do sentimento de merecimento. Eles se acham merecedores, então não adianta você apelar para qualquer tipo de entendimento racional e empático da sua necessidade, porque a necessidade dele é maior. Inclusive, ele rebaixa o outro, escondendo o sentimento de inferioridade, mas ele rebaixa o outro porque ele acha que determinadas pessoas não são capazes de compreendê-lo, não são capazes de atendê-lo. Tem isso também. Dependendo do contexto, ele vai estabelecer com você uma relação de quem é você para me entender? Não vou debater isso contigo. Eu lembrei agora de um relacionamento abusivo de casal, onde ele dizia isso para a paciente. E ela dizia que ele falava assim para ela: eu não vou discutir isso com você porque você não vai entender isso, né? Você não tem condição. Ele se achava o cara, né? O tal. Então ele ele não conversava com ela porque ele dizia que ela não ia ter entendimento para conversar. É uma desculpa muito simples, né? E muito esfarrapada, porque ele não vai ter sustentação naquele diálogo e principalmente ele vai receber uma série de acusações que ele não quer receber. Então ele diz que o outro não tem condição de ouvir. Por quê? Porque as regras, ele estabelece as regras e ele é mais importante do que você. Então quem é você para compreender a maneira dele ver? Então quando você diz que ele é confuso ou que aquilo não procede, ele pode sair com essa: olha, você não entende nada. Essa é uma frase típica e muito comum em relações abusivas. Você não entende nada. Por quê? Traduzindo, eu me acho tão melhor do que você que eu não vou perder tempo discutindo contigo. No fundo eu não sei discutir, no fundo eu não aguento receber toda a carga de responsabilidade que você quer devolver para mim e eu não estou querendo reconhecer, ok? Essa é a mensagem. Então, essa exigência, como é uma exigência absurda, porque ele tem uma falha dentro de si que não se preenche, ele projeta essa exigência para o meio externo. Então, a pessoa que convive com ele vai se acreditando, digamos assim, responsável em atender aquela exigência. Por isso que a pessoa adoece ou até morre, comete suicídio, enfim, toma uma decisão infeliz que acaba sendo autodestrutiva. Então, na realidade, pessoal, para a gente terminar, eu vou falar rapidinho de algumas formas de prevenção, considerando o destaque dessas características que eu queria deixar para vocês terem mais um reforço, um elemento de análise e percepção dessa convivência. Primeira coisa, cultivem o autoconhecimento, isso é fundamental, mas é um autoconhecimento profundo, ou seja, entenda o impacto que essa pessoa está trazendo na sua vida, como que ela te impacta, que sentimentos ela te desperta, que vontade você sente nessa relação, o quanto você se sente oprimido. Trabalhe isso, busque ajuda para que você crie o hábito de se perceber diante dessa relação, ok? Uma segunda dica para que vocês possam lidar com isso: aprenda a criar o seu próprio sistema de regras. Não ceda. Eu sei que isso vai gerar um conflito, mas é exatamente para você aprender a se afastar dessa pessoa, para você aprender a respeitar os seus referenciais, os seus valores éticos, aquilo que você traz como verdade,
que com certeza numa relação abusiva, ele vai te induzir a passar por cima de coisas que são muito importantes para você. Fiquem atentos a isso. Coisas que você não deveria ceder nunca, que fazem parte de uma regra de autorrespeito, uma regra de autocuidado, que você cede em nome de uma relação que é absurda e muitas vezes algumas pessoas entram no negacionismo. Ah, não é bem isso, né? Quando a gente ama, a gente cede. Já falei sobre isso em vídeos anteriores. Então, assim, fiquem atentos a isso. Cultivar o autoconhecimento, cultivar essa estruturação, essa referência das próprias regras. E uma terceira coisa, para de se responsabilizar pelo que você não tem responsabilidade, ok? Um narcisista patológico, ele sempre vai te imputar responsabilidade, porque como eu falei no início, como eles são especiais, eles não têm que assumir responsabilidade por desconforto e erro, porque eles não produzem desconforto. Isso é uma coisa interessante para vocês observarem. Na cabeça do narcisista, ele só está exercitando a sua natureza de ser especial, a sua natureza de ser, de se colocar acima dos outros. Então, assim, para ele não vai haver nenhum tipo de... não vai chegar nenhuma notificação que vai torná-lo culpado. Ele sempre vai perceber aquilo como um absurdo, ou seja, o que você está alegando é absurdo, afinal de contas, ele já faz muito de conviver com você, sendo ele, se achando ele um ser especial da criação. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo desse vídeo, que tenha sido útil. Anotem o que foi importante, coloquem aqui nos comentários aquilo que vocês quiserem, acharem relevante, para que a gente possa crescer cada vez mais, enfim, ampliar o canal. Coloquem sugestões de temas também nos comentários, dentro de relações tóxicas, para que a gente também possa trazer novas contribuições. Aqueles que não se inscreveram no canal, se inscrevam. E aqueles que gostaram desse vídeo, dê um like para que a gente possa compartilhar cada vez mais esse conteúdo com pessoas que precisem e possam se beneficiar disso que a gente está trazendo aqui, ok? Foi uma satisfação muito grande, é sempre muito bom compartilhar o conhecimento com vocês. Um beijo muito grande no coração de todos e até o próximo Papo de Divã.